Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E a aula de hoje será sobre a economia e o trabalho na Mesopotâmia. Então, vocês viram que tem alguns aspectos, alguns títulos nos nossos conteúdos que são semelhantes. Também vocês viram a economia e o trabalho no Egito Antigo. Agora vocês vão ver a economia e o trabalho na Mesopotâmia. Bom, assim como era no Egito Antigo, a questão das relações econômicas da Mesopotâmia, tudo dependia do Estado. Vocês viram também que era parecido com o Egito. Estão vendo que é parecido com o Egito. Tudo dependia do Estado. O Estado era responsável pelo controle da produção, toda da produção da agricultura, da pecuária, da Mesopotâmia. Também o Estado era responsável pelo recrutamento da mão de obra para a construção de represas, reservatórios e várias obras públicas do governo. O Estado seria o governo, né? O rei, na verdade. Então, o Estado também era responsável na cobrança dos impostos. Então, vocês podem ver que as primeiras características, há muitas semelhanças com o Egito Antigo. Não tem muita diferença nessa questão. Outra questão é que a agricultura na Mesopotâmia era bastante estimulada devido a essas construções que eu citei agora há pouco. Construção de reservatórios, no caso das secas, quando havia as secas dos rios Tigre e Eufrates, os caras construíam reservatórios para que na época da seca eles não passassem tanta necessidade. Outra coisa também que as pessoas construíam na Mesopotâmia eram os canais de irrigação, para ajudar na plantação, na agricultura. Então, a agricultura também e a pecuária era uma das grandes formas de fazer dinheiro na Mesopotâmia. Era uma das formas mais rentáveis para... como é que eu posso falar? Era a base da economia da Mesopotâmia. Era exatamente a agricultura e a pecuária. Isso também não se diferencia muito do Egito Antigo. Uma diferença do Egito Antigo para a Mesopotâmia é que as cheias do rio Tigre e do rio Eufrates eram mais volumosas e eram irregulares. Quer dizer isso? Os egípcios, eles já sabiam a época da cheia, da seca, e os mesopotâmicos não. Porque tudo isso, essa questão climática na Mesopotâmia, era irregular. Não sabiam quando ia acontecer a cheia, não sabiam quando ia acontecer as secas. Então isso aí fez com que eles criassem canais de irrigações, reservatórios, mais afastado um pouquinho dos rios Tigre e Eufrates. As atividades agrícolas se concentravam mais na região ao sul da Mesopotâmia. Os principais produtos agrícolas eram o gergelim, a cevada, o centeio e o trigo, que era a base da agricultura, era praticamente essa. Obviamente que tinha outros produtos, mas os mais cultivados eram esses. Os cereais e o lã, eram os principais produtos exportados da Mesopotâmia. Eles faziam comércio com a região todinho ali. A Mesopotâmia ela vai se tornar uma região muito importante no comércio internacional. Vai fazer a conexão com várias outras civilizações. Então, apesar da prática da agricultura ser a base da economia da Mesopotâmia, o que é que vai acontecer na Mesopotâmia? Atividades artesanais e mercantis. Atividades mercantis, ou seja, do comércio. Isso nas cidades. Nas cidades ocorreu muito essa questão do artesanato, do mercado, do comércio, na produção de joias, na produção da metalurgia, na questão do ferro, né, de produção agrícola, armas para o exército e também na produção dos tecidos. Então, não era basicamente só a agricultura que movimentava a economia. Era a base, né? Os produtos principais vinham da agricultura. Mas também as práticas mercantis e artesanais faziam parte também da economia e do trabalho na Mesopotâmia. Então, como a Mesopotâmia ficava ali ao centro dessa região, vocês estão vendo aí no mapa, isso vai interligar várias civilizações, como eu citei há um pouco tempo atrás. Então, a Mesopotâmia vai se tornar um grande mercado distribuidor da região.
interligando a Ásia, o Oriente Médio, o próprio Egito e várias outras civilizações vão estar conectadas ao comércio da Mesopotâmia. Não existia uma única moeda, como é no Brasil, que é o real. Não existia. As trocas dos produtos eram através do ouro, da prata. Você queria comprar um produto, você dava uma quantidade de ouro, uma quantidade de prata. E era assim que os mesopotâmicos viviam aí na sua civilização. Em relação ao trabalho na Mesopotâmia, os camponeses eram basicamente a base da questão do trabalho na Mesopotâmia, porque os caras pagavam os impostos através de produtos e com a força do trabalho. Então, como a terra da Mesopotâmia era do rei, o rei era o dono da terra, as pessoas que moravam na terra do rei deveriam pagar impostos, isso sacerdotes, nobres, enfim, quase toda a população deveriam pagar impostos com produtos e com a força do trabalho. Quem era que trabalhava? Os camponeses e escravos, que eu posso abrir uma parênteses para falar de escravidão na Mesopotâmia. A escravidão na Mesopotâmia é uma escravidão diferente do que foi, por exemplo, a escravidão do século XVI, XVII, XVIII, XIX, que ocorreu aqui no Brasil e no continente americano, no continente africano. Era diferente, não era por questões raciais, não era por questões sociais, e sim, por exemplo, minha vila ou minha tribo, meu grupo social, minha cidade vai invadir outra cidade, ganha dessa outra cidade, as pessoas da outra cidade se tornavam escravas. Era um dos fatores que tornavam a pessoa ser escravizada. Outra questão era, eu, por exemplo, estou devendo dinheiro a meu irmão Márcio. Para eu pagar essa dívida, a Márcio, que eu não tinha como pagar, eu teria que me tornar um escravo de Márcio. Então, Márcio vai utilizar a minha mão de obra até eu pagar a minha dívida com ele. Eu vou ser escravo dele. Vou ser produto do Márcio. Mas isso não significa dizer que ele pode me bater, que ele pode fazer o que ele quiser comigo. Não. Eu só vou trabalhar para ele. Trabalhar durante dia e noite, enfim, só vou trabalhar para ele. Então, a escravidão na Mesopotâmia, ela é diferente do que foi a escravidão, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é importante vocês lembrar disso. Mas a escravidão na Mesopotâmia era mais por fatores de guerra, porque o Estado tinha muito medo, por exemplo, de essas pessoas que devem muito, né, são endividadas. O Estado, né, o rei, tinha muito medo de revoltas populares. E acabava até perdoando as dívidas das pessoas que deviam muito. Perdoava as dívidas para não ter revolta popular, né? Então era melhor deixar só as pessoas que a gente pegava na guerra mesmo e escravizava eles, botava eles para trabalhar, fazer obras públicas. E a escravidão era isso, fazer os trabalhadores, os escravizados na Mesopotâmia, trabalhavam na construção de obras públicas, reservatórios, represas, construção de templos, casas. Então, esse era o trabalho dos escravizados. E também na questão da agricultura. Muitos escravizados trabalhavam na agricultura. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A leitura está na página 35 e a atividade de hoje será muito simples. Vocês vão fazer uma tabela no caderno de vocês, colocando semelhanças, uma barra, semelhanças, diferenças. Vocês vão pesquisar, vocês vão ver, podem ver o outro vídeo sobre o Egito, a questão da economia e o trabalho, no Egito e na Mesopotâmia, as diferenças e as semelhanças. Então vocês vão fazer esse quadro e vão mandar para mim. Bem simples a atividade. É só isso que vocês vão fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem na paz, se cuidem. E é isso aí, gente. Até a próxima aula.